Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária de número 621 da 8ª Legislatura no dia 18 de abril de 2022. A presidência solicita ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento da bancada do DEM, a qual comunica a fusão do DEM com o PSL, ficando constituído o partido UB, União Brasil. Coronel Barros, 13 de abril de 2022. Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Barros. Senhor Douglas Schneider, presidente da Câmara Municipal, Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Assunto: requerimento para leitura em sessão ordinária. Prezado senhor, no momento que cumprimento Vossa Senhoria, venho através do presente solicitar para que eu possa fazer a leitura do requerimento da bancada do DEM na sessão ordinária no dia 18 de abril de 2022, a qual comunica a fusão do DEM com o PSL, ficando constituído o partido UB, União Brasil. Sem mais para o momento, renovo vossa estima e consideração. Atenciosamente, Cristiano dos Santos Artes, vereadora. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do pedido de licença saúde do vereador Lucas Jair Votrich, da bancada do PDT. Excelentíssimo senhor Douglas Augusto Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. Lucas Jair Votrich, vereador integrante da bancada do PDT da Câmara Municipal de Coronel Barros, comunica que estará de licença saúde por 30 dias, conforme prevê o inciso 1º do artigo 206 do Regimento Interno da Casa. Nestes termos, pede e espera deferimento. Coronel Barros, 11 de abril de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da convocação do suplente vereador Roque Antônio Maccioni, da bancada do DEM. PDT. Perdão, PDT. Aqui tem. Ilustríssimo senhor Roque Antônio Maccioni, vereador. Douglas Augusto Schneider, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Barros, no uso de suas atribuições legais, vem através deste convocar Vossa Senhoria para tomar posse e participar da sessão ordinária do dia 18 de 4 de 2022, às 18 horas, e assumir o exercício da vereança em substituição do vereador Lucas Jair Votrich, o qual solicitou licença saúde, atestado médico, conforme prevê o parágrafo 3º do artigo 9º e artigo 207 do Regimento Interno. Coronel Barros, 11 de abril de 2022. Perdão, vereador Roque, bancada do PDT. A presidência convida o suplente vereador Roque Maccioni que faça a entrega da cópia do diploma, bem como a declaração de bens, e que o suplente, que está assumindo pela primeira vez o cargo nesta casa. Seja bem-vindo, vereador. Agora ouviremos o juramento do senhor vereador em pé. Invocando a proteção de Deus, prometo cumprir a Constituição Federal e a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do município de Coronel Barros, defender a autonomia municipal e exercer com honra, lealdade e dedicação o mandato que lhe foi conferido pelo povo. Obrigado, vereador. Solicito ao senhor secretário para que faça a chamada nominal do vereador para que se manifestem. Roque Maccioni. Declara empossado o suplente vereador Roque, que prestou o seu compromisso. A presidência comunica que o vereador Roque Maccioni fará parte da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural, em substituição ao vereador Lucas Jair Votrich. Solicito ao senhor secretário que faça a primeira chamada do dia. Bancada União Brasil, Cristiana Arndt, Hernani Stenck. Bancada do Progressistas, Alceu Santoni, Douglas Schneider, Mike Mota Rodrigues presente, Braulio Scherer. Bancada do PDT, Ivanildo dos Santos, Douglas dos Anjos, Roque Maccioni. Solicito o vereador
Hernani Stenck para fazer a leitura da passagem bíblica do dia. Seja alegre e otimista. Quando se dirigir ao seu trabalho, faça-o com de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local do trabalho com o coração feliz e o trabalho se tornará um passatempo, um estímulo que lhe trará cada novo dia imensas alegrias e felicidades inigualáveis. Até aqui, passagem. Obrigado, vereador Hernani. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata número 7 de 2022. Ata número 7 de 2022. Sessão ordinária. Aos 4 dias do mês de abril de 2022, reuniram-se ordinariamente os vereadores que integram o Poder Legislativo do município de Coronel Barros, nas dependências da Câmara Municipal, cita através da 20 de março, número 1, com início às 18 horas e 6 minutos, sob a presidência do vereador Douglas Augusto Schneider, que após verificar a existência de número legal, invocou a proteção de Deus e solicitou ao senhor secretário Mike Maton Rodrigues que fizesse a leitura do pedido de licença da vereadora Fabiana da Silva, União Brasil. Em continuidade, deu-se a leitura da convocação do suplente vereador Hernani Stenck. Após a presidência comunicou que o vereador Hernani Stenck fará parte da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Em seguida, deu-se a chamada do dia, que acusou a presença dos vereadores Cristiano Arndt e Hernani Stenck do União Brasil, Alceu Antônio, Braulio Scherer, Douglas Schneider, Mike Maton Rodrigues do Progressistas, Douglas dos Anjos, Ivanildo Stroecker e Lucas Vogt do PDT. Após deu-se a leitura da passagem bíblica do dia pelo vereador Douglas dos Anjos, em seguida deu-se a leitura da ata número 6 de 2022, colocada em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade de votos. Em continuidade, deu-se a leitura das correspondências recebidas pela Casa. Passando o espaço do pequeno expediente, nenhum vereador inscrito. Em seguida, deu-se a segunda chamada do dia, que acusou a presença de 9 vereadores. Passando-se na hora do dia, deu-se a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 12, que cria o Conselho Municipal de Produtores de Leite de Coronel Barros e da outras providências. Em seguida, deu-se a leitura do ofício do 51 de 2022 do Poder Executivo, o qual altera o projeto de lei número 12 de 2022. Em continuidade, deu-se a leitura do projeto de lei número 12 de 2022, colocado em votação, sendo mesmo aprovado por unanimidade de votos. Após deu-se a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 13, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Após deu-se a leitura do projeto de lei número 13, colocado em votação, sendo mesmo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, deu-se a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 14, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar. Após deu-se a leitura do projeto de lei número 14, colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Em continuidade, deu-se a leitura da exposição de motivos dos projetos de lei número 15, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Projeto de lei número 16, que autoriza o Poder Executivo a conceder remissão de juros e anistia multa a contribuintes inadimplentes e da outras providências. Projeto de lei número 18, que autoriza o Poder Executivo a concessão de incentivos econômicos e fiscais com base na Lei Municipal número 765, 19 de abril de 2005, e suas alterações e da outras providências. Projeto de lei número 19, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e da outras providências. Projeto de lei número 20, que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado para atender necessidades emergenciais e da outras providências.
Projeto de lei número 21, que autoriza o Poder Executivo a concessão de incentivos econômicos e fiscais com base na Lei Municipal número 765, de 19 de abril de 2005, e suas alterações e da outras providências. Projeto de lei número 22, que inclui as ações 2141 e 2142 do programa 17 da Lei número 2231, de 2 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos 2022-2025. E na Lei número 2257, de 29 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e abre crédito adicional especial. E projeto de lei número 23, que autoriza o Poder Executivo a alterar prazo final da vigência do contrato temporário de excepcional interesse público, que menciona e dá outras providências. A Presidência comunicou que os projetos de lei número 16, 18, 19, 20, 21 e 23 tramitarão na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. E o projeto de lei número 15 e 22 tramitarão na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Em continuidade, deu-se a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural, sob indicação número 1, de autoria do vereador Marcelo Juliano Treter, PDT, trevo de acesso à linha 8. Após deu-se a leitura da indicação número 1, colocada em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, deu-se a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural, sobre o projeto de resolução número 1, que regulamenta os percentuais de descontos na folha de pagamento dos vereadores e funcionários do Poder Legislativo de Coronel Barros e da outras providências. Após deu-se a leitura do projeto de resolução número 1, colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Em continuidade, deu-se a leitura da justificativa do projeto de resolução número 2, que dispõe sobre a indenização de despesas gastas com deslocamento de veículo particular dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Coronel Barros e revoga os artigos 11 e artigo 12 da resolução número 174, de 31 de março de 2015, que dispõe sobre a concessão, o pagamento e a prestação de contas de diários e autoriza e regulamenta o uso de veículos particulares para o deslocamento de viagens oficiais de vereadores e servidores do Poder Legislativo de Coronel Barros e da outras providências. A Presidência comunicou que o projeto de resolução número 2 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Passando aos requerimentos, deu-se a leitura do pedido de providência número 4, de autoria do vereadores Ivanir dos Santos, Lucas Rottich e Douglas dos Anjos, da bancada do PDT. Assunto diversos. Passando o espaço das explicações pessoais, nenhum vereador inscrito. Esgotaram as matérias, a Presidência declarou encerrada a sessão ordinária às 19 horas e 11 minutos. Do que, para constar, lavrou-se a presente ato que, após lida e aprovada, será assinada pelos senhores Presidente e Secretário. Está em discussão a ata. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. A ata aprovada com unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências e comunico que há vagas para o pequeno expediente. Ofício número 66, Coronel Barros, 14 de abril de 2022. Exímio senhor Douglas Schneider, presidente da Câmara Municipal, Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo colegialmente, vimos encaminhar para apreciação desta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 25, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, COPROBEM, e da outras providências. Certos a compreensão de Vossa Excelência, reiteramos protestos de consideração e estima. Atenciosamente, Edson Oswaldo Arne, prefeito. Ofício número 68, Coronel Barros, 14 de abril de 2022. Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Douglas Schneider, presidente, Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Assunto: encaminhamento de documentos. Projeto de lei número 16 de 2022. Prezado senhor, no momento que em cumprimento Vossa Senhoria, vem através do presente encaminhar a documentação complementar relativa ao projeto de lei número 16 de 2022,
impacto orçamentário e financeiro para a concessão de benefício fiscal de natureza tributária. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson Osvaldo Arde, prefeito. Passando ao espaço do pequeno expediente, comunico que não há nenhum vereador inscrito. Solicito ao secretário que faça a segunda chamada do dia. Bancada do União Brasil, Cristiana Arndt. Hernani Stenck. Bancada do Progressistas, Alcelso Antoni. Douglas Schneider. Presente. Mike Mota Rodrigues, presente. Braulio Scherer. Bancada do PDT, Ivanir Strecker dos Santos. Douglas dos Anjos. Roque Mattioni. A presidência constatou a presença de 9 vereadores. Entrando na ordem do dia, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 15 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 15. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando a necessidade de abertura de crédito para pagamento de serviços de psicologia e orientação educacional. Sala das Comissões, 14 de abril de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 15. Projeto de lei número 15, de 30 de março de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$10.000, destinado à abertura da seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, 01.12.365.0008.2.133. Manter as atividades da EMEI, pré-escola. Elemento de despesa, 3.3.90.36. Outros serviços terceiros de pessoa física, R$10.000. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito aberto no artigo 1º, valer-se-á da redução da seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, 01.12.365.0008.1.002. Ampliar prédio da Escola de Educação Infantil, EMEI. Elemento de despesa, 4.4.90.51. Obras e instalações, R$10.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 30 de março de 2022, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto número 15 aprovado com unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 18 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a concessão de incentivos econômicos e fiscais com base na Lei Municipal número 765 de 19 de abril de 2005. E suas alterações, e da outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 18. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando o interesse da empresa em realizar um investimento de grande porte, em torno de R$2 milhões, considerando que a empresa gerará uma receita bruta de R$600 mil. Sala das Comissões, 14 de abril de 2022. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Projeto de lei número 18. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável,
considerando que o mesmo se encontra em conformidade com as leis vigentes, considerando ainda que a concessão de uso proposta para este projeto será realizada com a previsão de cláusula de reversão do imóvel, caso a empresa não cumpra com suas obrigações dentro do prazo estabelecido. Sala das Comissões, 11 de abril de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 18 de 2022. Projeto de lei número 18, de 30 de março de 2022, que autoriza o Poder Executivo a concessão de incentivos econômicos e fiscais com base na Lei Municipal 765, de 19 de abril de 2005, e suas alterações e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a dar incentivo ao desenvolvimento econômico e fiscal à empresa Cielo Memorial Crematório Limitada, inscrita no CNPJ número 41.844.826/1000 ao contrário, -14, com sede na linha Pedreira, sem número, interior do município de Coronel Barros, para fins de instalação de um crematório junto ao município de Coronel Barros, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. O incentivo ao desenvolvimento econômico consistirá: primeiro, na concessão de direito real de uso de uma área rural de terras pelo prazo de 8 anos, formalizado com cláusula resolutória, com direito de aquisição definitiva do imóvel registrado na matrícula número 59.334. Assim constituído, uma fração de terras urbanas de forma irregular, com a área de 8.975 metros quadrados e 21 decímetros quadrados, situada na BR-285, na cidade de Coronel Barros, confrontando ao norte, na extensão de 57 metros, com terras de Elton Kronbauer, ao sudeste na mesma extensão com BR-285, ao leste na extensão de 153 metros e 97 centímetros, com terras de Elton Kronbauer, e ao oeste na extensão de 161 metros e 53 centímetros, com terreno do município de Coronel Barros. Parágrafo único. Minuta do contrato de concessão e cópia da matrícula é parte integrante da presente lei. Segundo, na execução de serviço de aterro e terraplanagem do imóvel, descrito no inciso anterior presente artigo. Terceiro, na abertura e pavimentação do acesso ao imóvel, instalação das redes públicas de energia elétrica, hidráulica, pluvial e rede de água obedecida às disponibilidades financeiras e às prioridades administrativas. Quarto, colaboração na capacitação de trabalhadores mediante convênio com as empresas interessadas e entes públicos ou privados de aprendizagem comercial e formação técnica, obedecidas às disponibilidades financeiras e às prioridades administrativas. Quinto, colaboração mediante convênios com órgãos ou instituições federais e estaduais e entidades privadas de pesquisa, assessoramento técnico e empresarial, obedecidas às disponibilidades financeiras e às prioridades administrativas. Artigo 3º. O estímulo fiscal consistirá na isenção de taxas relativas à aprovação do projeto, licença de localização e vistorias. Artigo 4º. A legitimidade passiva da obrigação tributária é referida a empresas descritas no artigo 1º desta lei, que na qualidade de contribuinte e responsável, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, passa a responder pelo recolhimento fiscal enumerados no artigo 3º e seus incisos, incidentes sobre o imóvel, passa o vencimento do período de isenção de 2 anos. Artigo 5º. Os incentivos concedidos à empresa ficam sujeitos a normas previstas na Lei de Incentivo, número 765, de 19 de abril de 2005. Suas alterações, bem como a presente lei. Artigo 6º. A empresa perderá os benefícios de que trata a presente lei, no caso de descumprimento das exigências da Lei 765, de 19 de abril de 2005, e suas alterações, sendo neste caso o imóvel revertido ao patrimônio do município. Parágrafo único. No caso previsto nesse artigo, fica o município autorizado a cobrar tributos isentados em virtude da presente lei, desde a data do fato gerador. Artigo 7º. Os gastos com escritura pública e registro de imóveis serão suportados pela empresa beneficiária da área descrita no inciso 1º do artigo 2º desta lei. Artigo 8º. As despesas oriundas da presente lei
pertinentes ao município correrão por conta de recursos próprios. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 30 de março de 2022, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto número 18, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 22 de 2022. Perdão. Que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamentos sobre o projeto de lei número 22, que inclui ações 2141 e 2142 do programa 17 da lei número 2231, 2 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual de investimentos 2022 até 2025 e na lei número 2257 de 29 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022 e abre crédito adicional especial. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 22. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando atender os requisitos legais da lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Sala das Comissões, 14 de abril de 2022. Agora sim, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 22. Projeto de lei número 22, de 1º de abril de 2022, que inclui as ações 2141 e 2142 do programa 17 da lei número 2231, de 2 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual de investimentos 2022-2025, e na lei número 2257, de 29 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2022 e abre crédito adicional especial. Artigo 1º. Inclui as ações 2141 e 2142 do programa 17 da lei número 2231, de 2 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual de investimentos 2022-2025, e na lei número 2257, de 29 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2022, com a seguinte redação. 2141. Desenvolver o programa Rede Bem Cuidar. 2142. Desenvolver o programa Farmácia Cuidar. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 130 mil, destinados à abertura das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Saúde, 02.10.301.0017.2.141. Desenvolver o programa Rede Bem Cuidar. Elemento de despesa 3.3.90.14, diária civil, R$ 2.000. Elemento de despesa 3.3.90.30, material de consumo, R$ 20.000. Elemento de despesa 3.3.90.32, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 10.000. Elemento de despesa 3.3.90.33, passagens e despesas de locomoção, R$ 2.000. Elemento de despesa 3.3.90.36, outro serviço terceiro pessoa física, R$ 2.000. Elemento de despesa 3.3.90.39, outro serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 4.000. Elemento de despesa 4.90.52, equipamento e material permanente, R$ 20.000. 02.10.301.0017.2.142. Desenvolver o programa Farmácia Cuidar Mais. Elemento de despesa 3.3.90.14, diária civil, R$ 2.000. Elemento de despesa 3.3.90.30, material de consumo, R$ 20.000. Elemento de despesa 3.3.90.32,
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$10.000. Elemento de despesa 3.3.90.33, passagens e despesas de locomoção, R$2.000. Elemento de despesa 3.3.90.36, outro serviço terceiro pessoa física, R$2.000. Elemento de despesa 3.3.90.39, outro serviço terceiro pessoa jurídica, R$4.000. Elemento de despesa 4.4.90.52, equipamento permanente, R$30.000. Artigo 3º, servirá de recurso para a cobertura dos créditos nacionais especiais autorizados no artigo 2º. Secretaria de Saúde, excesso de arrecadação do recurso, 4011, R$30.000. Excesso de arrecadação do recurso 4050, R$35.000. Superávit do recurso 4011, R$30.000. Superávit do recurso 4050, R$35.000. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 1º de abril de 2022, prefeito. O projeto de lei está em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto número 22, aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural, sobre o projeto de lei número 23 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a alterar o prazo final da vigência do contrato temporário de excepcional interesse público que mencionam e da outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 23. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando atender o contrato excepcional e possui dotação própria no orçamento vigente. Sala das Comissões, 14 de abril de 2022. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Projeto de lei número 23. Conclusão dos votos. Do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando alterar o prazo da contratação vigente de oficial administrativo, contrato esse de validade de 6 meses, podendo ser prolongado por mais 6 meses. Sala das Comissões, 11 de abril de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 23. Projeto de lei número 23, de 1º de abril de 2022, que autoriza o Poder Executivo a alterar o prazo final da vigência do contrato temporário de excepcional interesse público que menciona e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o prazo de vencimento final do contrato emergencial autorizado pela Lei Municipal número 2201, de 26 de março de 2021, que autoriza a contratação de oficial administrativo para o dia 27 de maio de 2023. Parágrafo único. Em caso de não haver mais a necessidade de manutenção do profissional contratado de que trata o caput deste artigo, em prazo anterior ao novo vencimento, o respectivo contrato poderá ser rescindido. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei serão atendidas por dotação própria do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 1º de abril de 2022, prefeito. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural sobre o projeto de lei número 24 de 2022, que autoriza o Poder Executivo
abrir crédito adicional especial e da outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 24. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando a necessidade da despesa para deslocamento do Poder Legislativo para passagens e deslocamento de vereadores. Sala das Comissões, 14 de abril de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 24 de 2022. Projeto de lei número 24, de 6 de abril de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$15 mil, destinado à abertura da seguinte dotação orçamentária. Câmara Municipal de Vereadores, 01.01.031.0001.2.001, manter as atividades do Poder Legislativo. Elemento de despesa 3.3.90.93. Indenizações e restituições, R$15 mil. Artigo 2º. Para a cobertura do crédito aberto, no artigo 1º, valer-se-á da redução da seguinte dotação orçamentária. Câmara Municipal de Vereadores, 01.01.031.0001.2.001. Manter as atividades do Poder Legislativo. Elemento de despesa 3.3.90.33. Passagens e despesas de locomoções, R$15 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Barros, 6 de abril de 2022, prefeito. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei complementar número 1 de 2022, que introduz alterações ao inciso 3º do anexo 1º da lei complementar número 06 de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Coronel Barros, 12 de abril de 2022. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores propõe alterações ao inciso 3º do anexo 1º da Lei Complementar número 06, de 30 de novembro de 2017, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Considerando que a atual alíquota de 5% nos itens 10.08 e 10.09 onera demasiadamente o contribuinte e acarreta na evasão de empresas do município, as quais buscam outros municípios onde as alíquotas demonstram-se mais brandas. Considerando que, conforme estudo elaborado pelo setor fiscal do município, verificou-se que o montante arrecadado no último exercício resultou em R$ 20.264,28, e aplicando nova alíquota de 2%, o valor que é deixado de arrecadar é irrisório e não necessita de impacto orçamentário financeiro, conforme dispõe o artigo 60, parágrafo 3º da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Considerando que, com a redução de alíquota pretendida, o município se tornará mais atraente para o investimento de novas empresas, o que, consequentemente, acarretará no aumento das receitas públicas, desenvolvendo ainda mais a economia local. Pelo exposto, peço a colaboração dos nobres colegas pela aprovação da atual pauta, sendo que tinha para o momento, renovo protestos de estima e distinta consideração. Douglas Augusto Schneider, presidente da Câmara de Vereadores. A presidência comunica que será criada uma comissão especial para análise da matéria. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 17 de 2022, que denomina Riacho localizado no interior do município de Coronel Barros e dá outras providências. Coronel Barros, 30 de março de 2022. Exposição de motivos.
Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores trata da autorização legislativa para denominar riacho localizado no interior do município de Coronel Barros e da outras providências. Considerando que essa Casa Legislativa aprovou o anteprojeto de lei de autoria do vereador Alceu Santoni, indicando denominação do riacho localizado na localidade do Rincão dos Casalini, com nascente localizada na propriedade do senhor Antônio Casalini Sobrinho, considerando que ao lado do curso desse riacho havia um moinho de grande expressividade na regional, considerando que a designação deste curso d'água como Riacho Moinho é uma forma de relembrar a história desta localidade, fortemente marcada pela existência do moinho. Justificamos o presente projeto de lei. Edson Oswaldo Arne, prefeito. A presidência comunica que o projeto de lei número 17 de 2022 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 25 de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, COPROBEM, e da outras providências. Coronel Barros, 14 de abril de 2022. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores trata da autorização legislativa para dispor sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, COPROBEM, e da outras providências, considerando a necessidade de instituir políticas e serviços de proteção animal, objetivando o bem-estar de todas as espécies animais. Considerando que o município aprovou a lei que visa realizar o controle de natalidade de cães e gatos no município, seria de suma importância constituir um conselho que possa prestar apoio e assessoramento às atividades a serem desenvolvidas pelo programa. Justificamos o presente projeto de lei. A presidência comunica que o projeto de lei número 25 de 2022 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1 de 2022, que altera a carga horária e vencimento de cargo de assessor jurídico instituído pelo artigo 1º da lei número 2111, de 1º de julho de 2019, que cria cargo e gratificação por natureza especial na Câmara Municipal de Coronel Barros e da outras providências. Coronel Barros, 13 de abril de 2022. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o projeto de lei do Legislativo que estamos encaminhando para apreciação dos senhores vereadores trata da autorização legislativa para alterar carga horária e vencimento do cargo de assessor jurídico, instituído pelo artigo 1º da Lei número 2111, de 1º de julho de 2019, que cria cargo e gratificação por natureza especial na Câmara Municipal de Coronel Barros. Considerando que o Poder Legislativo possui cargo de assessor jurídico, o qual deverá ser alterado a carga horária e vencimento. Considerando que a assessoria jurídica necessita que seja disponibilizada uma carga horária maior em razão da demanda de pedidos de pareceres pelos vereadores. Considerando que a lei orgânica dispõe que é de competência exclusiva da Câmara Municipal propor a criação e extinção dos cargos e funções de seu quadro de pessoal e serviços, dispor sobre o provimento dos mesmos, bem como fixar e alterar seus vencimentos e outras vantagens, conforme prevê o inciso 2º e 3º do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 196 do Regimento Interno. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de estima e distinta consideração. A presidência comunica que o projeto de lei número 1 de 2022 tramitará na Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social e Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural
sobre o projeto de resolução número 2 de 2022, que dispõe sobre a indenização de despesas gastas com deslocamento de veículo particular dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Coronel Barros e revoga os artigo 11 e artigo 12 da resolução número 174 de 31 de março de 2015, que dispõe sobre a concessão, o pagamento e a prestação de contas de diárias, autoriza e regulamenta o uso de veículos particulares para o deslocamento de viagens oficiais de vereadores e servidores do Poder Legislativo de Coronel Barros e da outras providências. Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de resolução número 2. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável. Considerando que o orçamento se trata de correção de valores de indenização defasado em virtude dos frequentes aumentos de combustíveis ocorridos nos últimos anos. Sala das Comissões, 14 de abril de 2022. Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Desenvolvimento Social. Projeto de resolução número 2. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável, considerando autorização ao conceder pagamento a servidores e vereadores de despesas com carros particulares com deslocamento a outros municípios, considerando esta indenização pagamento de quilômetro rodado. Sala das Comissões, 11 de abril de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 2 de 2022. Projeto de resolução número 2 de 1º de abril de 2022, que dispõe sobre a indenização das despesas gastas com deslocamento de veículos particulares de servidores e vereadores da Câmara Municipal de Coronel Barros e revoga os artigos 11 e artigo 12 da resolução número 174 de 31 de março de 2015, que dispõe sobre a concessão, o pagamento e a prestação de contas de diárias e autoriza e regulamenta o uso de veículos particulares para deslocamento de viagens oficiais de vereadores e servidores do Poder Legislativo de Coronel Barros e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a celebração de acordos com vereadores e servidores da Câmara Municipal de Coronel Barros para realizar atividades profissionais, bem como os deslocamentos como em representação do Poder Legislativo, devidamente autorizados pelo Presidente. Artigo 2º. A utilização de veículo particular, nós temos o artigo 1º desta resolução, somente será permitida após a autorização do Presidente, desde que, primeiro, os serviços externos a serem executados exijam a utilização de veículo para sua utilização. Segundo, exista propriedade ou posse devidamente legalizada de veículo automotor, no mínimo para 4 passageiros, adequado aos serviços e em perfeitas condições de funcionamento. Terceiro, o condutor tem habilitação nas condições exigidas pelo Código Nacional de Trânsito para dirigir veículo automotor. Quarto, o número mínimo de vereadores e servidores a serem transportados não poderá ser inferior a 2. Artigo 3º. Aprovado o deslocamento pelo Presidente da Câmara, lavrar-se-á o competente termo de acordo, por meio do qual serão fixadas as seguintes obrigações por parte do servidor ou vereador. Primeiro, compromisso de utilizar o veículo de locomoção em transporte próprio, caso o deslocamento seja individual ou dos componentes da equipe de que fizer parte para a execução de tarefas e serviços, sejam quais forem os locais ou as estradas em que devem ser executados. Segundo, declaração de que se compromete a cumprir integralmente as prescrições contidas nesse regulamento com relação ao uso do veículo em serviço. Terceiro, declaração de que correrão sob sua inteira responsabilidade todos os encargos e despesas de manutenção e conservação do veículo, sejam consertos, reformas, reposição de peças, óleo, lavagens, lubrificação, combustível. Quarto, declaração de que correrão por sua conta exclusiva todas as despesas com garagem, impostos, multas e seguros, sendo que sua inteira responsabilidade quaisquer indenizações ou cobertura de riscos contra terceiros, em caso de acidentes provocados com o veículo. Quinto, obrigação de manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento, ressalvados os casos plenamente justificados. Sexto, compromisso de manter devidamente legalizados os documentos de propriedade ou posse do veículo, bem como a Carteira Nacional de Habilitação. Sétimo,
Obrigação de certificar de imediato ao presidente da Câmara sempre que o veículo, por qualquer motivo, for retirado de tráfego, bem como quando retornar ao mesmo. 8º. Outras declarações de interesse do presidente. Parágrafo 1º. Os acordos poderão ser denunciados por qualquer das partes, mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 72 horas. Parágrafo 2º. Na hipótese de deslocamento a serviço dar-se em equipe e havendo mais de um de seus componentes com termo de acordo firmado, a indenização a que se refere ao artigo 4º dessa resolução será paga a apenas um dos servidores ou vereadores, escolhido pelo presidente da Câmara. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de exoneração, aposentadoria ou falecimento do servidor, ou nas hipóteses de licença ou impedimento do vereador, o termo de acordo será rescindido automaticamente. Artigo 4º. A utilização do veículo será indenizada de acordo com a distância efetivamente percorrida da sede ao local de destino, em participação de eventos ou em atividade. Parágrafo 1º. A indenização de que trata esse artigo corresponde ao ressarcimento das despesas relativas a combustível e pedágio, se for o caso. Parágrafo 2º. O pagamento de indenização relativa ao ressarcimento das despesas com combustível será de 94 centavos por quilômetro rodado, tendo por base os mapas rodoviários do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, DAER, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, ou com base quilometragem apontada pelo Google Maps. Parágrafo 3º. Não haverá, sob hipótese alguma, adiantamento da indenização de que trata essa resolução. Parágrafo 4º. A indenização de que trata esse artigo será devida e paga ao beneficiário mediante a apresentação dos respectivos comprovantes fiscais. Artigo 5º. As prestações de contas das indenizações solicitadas serão apresentadas até 5 dias úteis após o retorno do deslocamento. Parágrafo 1º. A prestação de contas deverá conter o cupom fiscal e ou nota fiscal que comprove o pagamento do combustível gasto na viagem, ou do pedágio, se for o caso. Parágrafo 2º. A não prestação de contas no prazo referido nesse artigo determinará a perda do direito à indenização do que trata essa resolução. Artigo 6º. Nos casos a seguir enumerados, o servidor ou vereador não terá direito à indenização prevista no artigo 4º dessa resolução, pela utilização do próprio veículo para o seu transporte, ainda que o objetivo de serviço. Primeiro, deslocamentos para reuniões, congressos, seminários ou eventos similares, exceto quando em representação da Câmara, devidamente autorizado pelo presidente. Segundo, qualquer deslocamento ou viagem que não se justifique a real necessidade de utilizar o veículo para a perfeita execução dos serviços a seu cargo ou da equipe. Artigo 7º. O veículo que tenha sido objeto de acordo nos termos dessa resolução deverá ser dirigido pelo próprio servidor ou vereador. Artigo 8º. Será punido disciplinarmente o servidor ou apurada a responsabilidade do vereador que, tendo celebrado o acordo para a utilização do seu veículo em objeto de serviço, transgredir qualquer determinação contida nessa resolução, sem prejuízo para a apuração de responsabilidade civil, se for o caso. Artigo 9º. Ficam revogados os artigos 11 e artigo 12 da Resolução nº 174, de 31 de março de 2015. Artigo 10º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Câmara de Vereadores de Coronel Barros, 1º de abril de 2022. Presidente. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da justificativa do projeto de resolução número 3 de 2022. Fica criada a comissão especial para estudo do projeto de lei complementar número 1, que introduz alterações no inciso 3º do anexo 1º da lei complementar número 6, de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Justificativa. Coronel Barros, 13 de abril de 2022. Senhores vereadores, o projeto de resolução que está sendo encaminhado para apreciação dos senhores vereadores
em regime de urgência, trata da autorização legislativa para a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei complementar número 01, que introduz alterações ao inciso 3º do anexo 1º da lei complementar número 6, de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências, considerando que para legislar sobre a lei complementar estão previstos no inciso 2º, parágrafo único do artigo 29 e no inciso 1º do artigo 36 da Lei Orgânica Municipal, considerando que o artigo 56 do Regimento Interno prevê a criação de uma comissão especial para análise da matéria, considerando ainda que o artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Barros prevê a criação de uma comissão especial para introduzir alterações ao inciso 3º do anexo 1º da Lei Complementar número 6, de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária. Certos da compreensão dos senhores vereadores, reiteramos protestos de consideração e apreço. Douglas Schneider, presidente. Está em discussão a urgência do projeto de resolução número 13 de 2022. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Projeto de resolução aprovado por unanimidade de votos. A presidência suspende os trabalhos para que os líderes de bancada indiquem os componentes da comissão especial. Senhor secretário, que faça a leitura do projeto de resolução número 3 de 2022. Projeto de resolução número 3, de 13 de abril de 2022. Cria a comissão especial. Artigo 1º. Fica criada a comissão especial para estudo do projeto de lei complementar número 01, que introduz alterações ao inciso 3º do anexo 1º da lei complementar número 06, de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Artigo 2º. O prazo de duração dos trabalhos será estabelecido pelos membros da comissão especial. Artigo 3º. Integrarão a comissão especial de que trata o artigo 1º desta resolução os seguintes vereadores: presidente Douglas dos Anjos, vice-presidente Braulio Scherer, secretário Hernani Stenck, vice-secretária Ivanir Struecker dos Santos, a relatora Alceu Santoni e relator adjunto Mike Mota Rodrigues.
está em discussão. Fizemos algumas alterações conforme o jurídico nos posicionou, vereador Alceu. Período de 60 dias, então provavelmente o senhor não estará mais. O vereador Braulio. Não havendo nenhum vereador que queira se manifestar, colocamos o mesmo em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer prévio 20.234, referente ao processo número 002148-0200/18-4 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, do processo de contas de governo dos administradores Edson Osvaldo Arnett e Olivar Scherer do exercício de 2018. Parecer prévio 20.234. Processo número 002148-0200/18-4. Processo de contas de governo dos administradores executivo municipal de Coronel Barros, referente ao exercício 2018. Inexistência de falhas. Parecer favorável. Em sede de juízo monocrático, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 71 da Constituição Estadual, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, considerando o contido do processo número 002148-020018-4 de contas de governo do Executivo Municipal de Coronel Barros, referente ao exercício 2018, considerando o fato de o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram o referido processo de contas de governo não evidenciarem falhas. Decido emitir o parecer favorável à aprovação das contas de governo dos senhores administradores do Executivo Municipal de Coronel Barros, correspondentes ao exercício 2018. Gestão dos senhores Edson Osvaldo Arnett e Olivar Scherer, em conformidade com o artigo 3º da Resolução TCE número 1009, de 19 de março de 2014. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedido à Câmara Municipal de Vereadores para os fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. A presidência comunica que as contas do Poder Executivo tramitará na Comissão de Orçamento, Finanças, Tributos, Infraestrutura Urbana e Rural, conforme prevê o 3º do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 176 do Regimento Interno da Casa. Passando aos requerimentos, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do pedido de informação número 1 de 2022, de autoria do vereador Mike Mota Rodrigues, da bancada do PP, assunto procedimentos cirúrgicos. Pedido de informação número 1. Mike Mota Rodrigues, PP, procedimentos cirúrgicos. Mike Mota Rodrigues, vereador da bancada do PP, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, conforme prevê inciso 1º do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, o seguinte pedido de informação, senhor Prefeito Municipal. Solicitar informações referentes aos procedimentos cirúrgicos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Coronel Barros aos munícipes, nos seguintes termos. A. Lista atualizada, não nominal, de pacientes aguardando cirurgias de baixa e média complexidade. B. Custo médio de cirurgias de baixa e média complexidade, dos quais os munícipes estão aguardando em fila de espera. Lista atualizada, não nominal, de pacientes aguardando a realização de cirurgia de catarata. D. Preço médio do valor pago pelo município de Coronel Barros para a realização de cirurgias de catarata. A presente solicitação poderá obedecer à tabela em anexo, de modo sucinto, elencado os dados solicitados. Nessa perspectiva, tal iniciativa busca dar efetividade ao mandamento constitucional de acesso à saúde, artigo 196, além do direito à informação de órgãos públicos, artigo 5º, 33º, Constituição Federal de 88, segundo o qual todos têm direito a receber os órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral,
bem como aos princípios da publicidade e da eficiência. Artigo 37, Constituição Federal, no âmbito do Sistema Único de Saúde, e ainda trata-se de demanda inerente ao exercício do controle externo do Poder Legislativo, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal. Desse modo, espera o fornecimento das informações de imediato e não sendo possível que seja observado o que dispõe o artigo 10º da Lei Federal número 12.527 de 2011, sendo que, caso não cumprido, justifique o descumprimento do prazo. Passando ao espaço das explicações pessoais, comunico que não há nenhum vereador inscrito. Declarações de bens e renda, por gentileza, trazerem até o dia 30 de maio de 2022. Próxima sessão ordinária acontecerá no dia 2 de maio de 2022. Agradecemos a todos os espectadores das mídias sociais. A presidência declara encerrada a sessão e agradece a presença dos nobres vereadores. Boa noite.